Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal reafirma a validade de adicional de ICMS para Fundo de Combate à Pobreza. STF invalida a lei de Pernambuco que impedia militar afastado por falta grave de participar de concurso. Ministros do Supremo analisam a ação que pede que escolas de todo o país sejam obrigadas a coibir bullying homofóbico. Eleições 2024. Você sabe como justificar o voto? A gente explica o que deve ser feito em caso de ausência no dia da votação. E ainda, Ministério Público regulamenta a recomendação para adoção de medidas para combater tortura e maus-tratos nas prisões do país. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 21 de junho, começa agora. Por unanimidade, o Supremo reafirmou o entendimento de que os adicionais de ICMS instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar os fundos de combate e erradicação da pobreza foram validados por emenda constitucional de 2003. A decisão foi tomada em recurso extraordinário com repercussão geral. O recurso foi apresentado pelo estado de Sergipe contra a decisão do Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do adicional de alíquota de ICMS para financiar o fundo naquele estado. De acordo com o TJ, a norma foi editada antes da aprovação de uma lei complementar regulamentando o fundo. Mas, para o relator, ministro Cristiano Zanin, a decisão contraria diversos precedentes das duas turmas do STF. Dessa forma, ele atendeu ao recurso e propôs a reafirmação da jurisprudência com a aplicação da repercussão geral. Ou seja, o entendimento do STF deve ser adotado nos casos semelhantes em tramitação na Justiça. Por unanimidade, os ministros do Supremo declararam inconstitucional o trecho de uma lei de Pernambuco que impedia militares estaduais de participar de concurso público. Repórter Carolina Chaves. O Supremo atendeu o pedido do Partido Liberal que pedia a inconstitucionalidade de lei complementar pernambucana que estaria violando o princípio da presunção de inocência. O trecho questionado da lei de 2003 estabelece que o militar afastado pela prática de falta grave não poderá participar de concurso público para provimento de cargo, emprego ou função na administração pública estadual, direta ou indireta. Segundo o ministro Nunes Marques, relator do caso, a lei não estipula prazo para o fim da proibição. Isso acarreta penalidade administrativa de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição Federal. Nunes Marques lembrou outro julgamento no STF em casos de falta grave, que considerou inconstitucional trecho da Lei de Improbidade Administrativa de 1990, que também não previa prazo para retorno ao trabalho do servidor demitido ou destituído de cargo em comissão. O relator entendeu que nessas situações deve ser observado o prazo de 5 anos para o retorno ao serviço público. Além de considerar o trecho da lei inconstitucional, o ministro determinou a comunicação da decisão à Assembleia Legislativa e ao governo de Pernambuco para que, caso entendam pertinente, defina o prazo de proibição de retorno. Até que essa deliberação seja feita, deve ser adotado o prazo de 5 anos. Também em sessão virtual, começou a ser julgada hoje a ação que pede que escolas de todo o país sejam obrigadas a coibir bullying homofóbico. O relator do processo é o ministro Cristiano Zanin. Repórter Marta Ferreira. O pedido foi feito pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, para que o Supremo Tribunal Federal interprete o Plano Nacional de Educação de forma a considerar que a diretriz sobre superação das desigualdades obriga as escolas a coibirem as discriminações por gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual, e respeitar as identidades das crianças e adolescentes LGBTQIAPN+, no ambiente escolar. A Advocacia Geral da União se manifestou contra o pedido feito pelo partido, alegando que a obrigação das escolas de proteger crianças e adolescentes contra discriminações atentatórias à identidade de gênero e à orientação sexual está prevista pela lei em questão, bem como em outras normas jurídicas e por políticas públicas.
Já a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do PSOL. Alegou ainda que a realidade brasileira atual exige um reforço normativo que vá além das formulações genéricas de erradicação de todas as formas de discriminação e proteja especificamente a população LGBTQI-APN+. A ação está em julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que atendeu em parte ao pedido para reconhecer a obrigação por parte das escolas públicas e particulares de coibir as discriminações por gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual, coibindo também o bullying e as discriminações em geral de cunho machista e homotransfóbicas. O relator entende ser dever do Estado a promoção de políticas públicas de igualdade e não discriminação, e assim adotar um amplo conjunto de medidas, inclusive educativas, orientativas e preventivas, como a discussão e a conscientização sobre as diferentes concepções de gênero e sexualidade. O ministro Alexandre de Moraes já votou acompanhando o relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 28 de junho. Uma correção, o relator é o ministro Edson Fachin e não Cristiano Zanin, como eu havia dito. O Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, questiona no Supremo a possibilidade de municípios entrarem com ações judiciais no exterior. Para a entidade, processos desse tipo violam a soberania nacional. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob relatoria do ministro Flávio Dino, o Instituto Brasileiro de Mineração alega que a conduta ofende ainda o Pacto Federativo e menciona ações apresentadas pelos executivos municipais brasileiros em países como Estados Unidos, Alemanha e Holanda. Entre elas, pedidos de ressarcimento relativos aos acidentes de Mariana e Brumadinho, tema que está em andamento também na Justiça brasileira. Para o IBRAM, essa seria uma competência reservada à União, que representa o Brasil no estrangeiro. E ao apresentar ações em outras línguas, os municípios dificultam a fiscalização e o acompanhamento dos atos públicos pela sociedade, pelas pessoas e pelas instituições interessadas. A seguir, TJ de Minas mantém decisão que condenou a brasileira a indenizar a empresa britânica que detém os direitos autorais da Peppa Pig. E veja também, o Judiciário alagoano firmou uma parceria com o SENAC para capacitar jovens do sistema socioeducativo para o mercado de trabalho. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão que condenou uma empresária brasileira a indenizar a empresa britânica que detém os direitos autorais do desenho infantil da Peppa Pig. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. A Peppa Pig é uma série de desenho animado que faz sucesso no mundo todo. A empresa britânica que detém os direitos autorais ajuizou uma ação contra uma empresária aqui do Brasil. Ela usou os personagens do desenho na venda de roupas infantis sem autorização. A alegação foi de que a empresária violou a propriedade intelectual. A primeira instância da Justiça condenou a empresária a suspender o uso dos personagens e a uma indenização por danos morais no valor de R$8 mil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve essa decisão. O relator do caso, desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, disse que a empresária não negou o comércio dos produtos com as imagens da Peppa Pig. No voto, o desembargador afirmou que nos autos ficou demonstrada a exposição de produtos infantis com as estampas da Peppa Pig para fins de comércio virtual, o que viola o direito de uso exclusivo da marca pela empresa britânica. A Justiça também determinou que a empresária seja multada se não parar de usar os personagens da Peppa Pig. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu matrícula a uma estudante de medicina que perdeu o prazo previsto por falta de recursos. Repórter William Nascimento.
A instituição de ensino, que fica em Guanambi, na Bahia, recorreu ao TRF da Primeira Região contra a sentença que permitiu a uma estudante a realização da matrícula no 4º período de medicina, 17 dias após o término do prazo. Por falta de recursos financeiros, a universitária não conseguiu se matricular dentro do prazo definido pela instituição. O relator do caso no TRF1, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, observou que a Constituição confere às universidades autonomia para estabelecer regras sobre a matrícula e outros aspectos acadêmicos, mas destacou que a jurisprudência estabelecida no tribunal indica que essas regras devem ser flexíveis, razoáveis e proporcionais. Para o magistrado, não há evidência de prejuízo para a universidade ou para terceiros com a matrícula fora do prazo. Entretanto, traria prejuízos à estudante. Sendo assim, o colegiado da 6ª turma seguiu o voto do relator e manteve a sentença. O Judiciário Alagoano firmou uma parceria com o SENAC para capacitar jovens do sistema socioeducativo para o mercado de trabalho. Lídia Lemos tem os detalhes. Um termo de cooperação que visa proporcionar a profissionalização de jovens e adolescentes em conflito com a lei foi assinado entre o Poder Judiciário de Alagoas através da primeira vara criminal da capital Infância e Juventude e o SENAC. O presidente Fernando Tourinho destaca que a parceria entre as instituições visa possibilitar ao jovem sair do sistema socioeducativo com uma oportunidade de emprego. A gente está oportunizando que esses adolescentes que eventualmente tiverem envolvimento com atos infracionais, eles possam ter uma possibilidade de aprender uma profissão e seguir em frente, saindo definitivamente das infrações e posteriormente do crime. De acordo com o termo de cooperação, o SENAC deve capacitar pelo menos 100 jovens e adolescentes em conflito com a lei por ano, em cursos presenciais e em diversos segmentos. São várias áreas de atuação: saúde, tecnologia, estética, beleza. Trabalhar primeiro com alguns cursos de curta duração, de qualificação profissional, aperfeiçoamento, mas também em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, com a Superintendência do Trabalho, para ver se a gente consegue também trabalhar o programa de aprendizagem profissional, que além de garantir a qualificação da mão de obra desses jovens, a gente consegue imediatamente a inserção dele no mercado de trabalho. Isso é um trabalho que está sendo realizado há muitos anos pelo SENAC, a nível de Estado, e todos aqueles que têm um diploma ofertado pelo SESC, pelo SENAC, é bem recebido em todo o país. Segundo o juiz Vinícius Garcia, da primeira vara, essa pode ser uma oportunidade única na vida desses socioeducandos. O magistrado reforça a importância da parceria que já aconteceu outras vezes e que mudou a vida de dezenas de jovens e adolescentes em conflito com a lei. Tivemos pelo menos alguns exemplos, grandes exemplos assim, de jovens que efetivamente tiveram pela profissionalização, por esses cursos que são ofertados e pelo jovem aprendiz que efetivamente tiveram uma oportunidade e mudaram suas perspectivas de vida, entraram em bons caminhos, oportunidade de educação e trabalho para que efetivamente eles tenham alguma dignidade. A justiça tem sido o caminho buscado por muitas famílias para o tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, a doença conhecida como AME. O grande obstáculo é o alto custo do medicamento, avaliado em mais de 6 milhões de reais. Nós vamos conhecer agora a história de 3 crianças que tiveram a vida transformadas após decisões do Superior Tribunal de Justiça. A reportagem é de Samanta Peçanha. A atrofia muscular espinhal, AME, é uma doença genética rara e degenerativa que não tem cura. O neurologista Paulo Lobão, membro do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica quais são os primeiros sintomas da doença que necessitam de atenção. Se ele tiver dificuldades para deglutir, porque, quer ou não, deglutir é um ato motor. Se ele tiver dificuldade para tossir, porque significa que está cometendo os nervos cranianos bulbares, que são neurônios motores. Se ele está tendo expressões faciais reduzidas, ou até mesmo alterações da musculatura respiratória, está respirando com dificuldade. Então, qualquer alteração motora
né, que não é de forma súbita, isso vai acontecendo de forma gradual, mas vai se instalando. E tem formas que podem se instalar ainda nos 3 primeiros meses de vida. O Zolgensma é um medicamento utilizado no tratamento da AME. Ele funciona como uma terapia gênica de dose única. O remédio permite que o organismo volte a produzir a proteína direcionada aos neurônios, bloqueando assim os efeitos da doença. O alto custo do Zolgensma, no entanto, representa um significativo obstáculo ao acesso universal à medicação. A dose única custa cerca de 6 milhões de reais e, por isso, a justiça tem sido um caminho buscado com frequência por famílias com crianças diagnosticadas com a atrofia muscular espinhal. Júlia, uma menina de 3 anos, inicialmente só conseguia mover os olhos. Hoje, graças ao Zolgensma, ela brinca alegremente, segurando seu vestido. A obtenção do remédio foi possível graças a uma decisão judicial proferida em julho de 2023 pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Outro caso que teve grande repercussão nacional envolveu a menina Kiara. A família fez uma campanha para arrecadar fundos para o Zolgensma e conseguiu quase metade do valor necessário através de doações. A outra metade foi garantida por meio de liminar, também no STJ. Hoje, aos 4 anos, Kiara é uma menina alegre e brincalhona que está desenvolvendo equilíbrio, força e mobilidade a cada dia. Ela foi corajosa, ela foi a tempo, ela foi destemida a decisão, né? Porque ele foi a favor da vida, né? Ele foi ao encontro do que preconiza a Constituição, a vida em primeiro lugar. A dose do Zolgensma para a pequena Giovana veio da mesma forma, após decisão do STJ em 2023 e também foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Em visita ao STJ, a advogada Anaísa Banhara, que representou as meninas Júlia e Giovana, teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, que foi relator de um de seus processos. No encontro, ela enfatizou a importância da sensibilidade e da atuação do judiciário em casos que envolvem o direito à vida. A gente precisa ter um judiciário que olhe para aqueles que são minorias que sofrem, que têm pai, que têm mãe, que precisam minimamente de uma mínima dignidade de vida. A seguir, a ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça celebra 20 anos de diálogo com a sociedade e promoção da cidadania. E ainda nesta edição, o STJ arquiva processo e anula a prisão de indígenas Paracanã, no Pará. Voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça abriu investigação contra o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivo de Almeida, alvo da Operação Churrascada. Ele é acusado por suposta prática de corrupção. Carolina Chaves. O magistrado do TJ Paulista foi alvo da Operação Churrascada deflagrada pela Polícia Federal com autorização do Superior Tribunal de Justiça. A ação tem o objetivo de apurar suposta venda de sentenças pelo desembargador Ivo de Almeida da área criminal. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que as denúncias contra o magistrado podem indicar que agiu com parcialidade e imprudência, ferindo a integridade profissional e pessoal, a dignidade, a honra e ao decoro, o que justifica a instauração do processo. Salomão deu 10 dias para que a Presidência e a Corregedoria Geral de Justiça do TJ de São Paulo informem sobre eventuais pedidos de providências e processos administrativos envolvendo o desembargador. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não foi comunicado sobre a operação, mas afirmou que vai cumprir as determinações do Superior Tribunal de Justiça assim que tiver acesso ao conteúdo delas. E a ouvidoria do STJ celebra 20 anos de diálogo com a sociedade e promoção da cidadania. Confira na reportagem de Bruno Silveira.
Criada em 2004 e pioneira entre os tribunais do país, a ouvidoria do STJ foi considerada um ato de ousadia pela presidência à época. Para comemorar os 20 anos do serviço, o STJ realizou um evento sobre a história deste importante canal de relacionamento da Corte com o cidadão. Na abertura, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a ouvidoria se tornou uma unidade estratégica para a governança do tribunal, ao atuar de forma colaborativa com outras unidades e em rede com ouvidorias judiciais e do Poder Executivo. Ao ouvir atentamente os cidadãos e responder de forma eficaz, a ouvidoria do STJ cumpre sua função essencial de aproximar o judiciário da população, reforçando a confiança no Tribunal da Cidadania. Desde 2012, a ouvidoria é comandada por um ministro ou ministra do STJ, que cumpre as atividades do cargo durante um ano. Rogério Schietti Cruz é o atual ministro ouvidor do STJ e, durante a comemoração, enfatizou o empenho da equipe em garantir que a opinião da população sobre os serviços da Corte seja contemplada na resolução de problemas e implementação de melhorias. Se é um tribunal da cidadania, é um tribunal que respeita o cidadão e que age como um tribunal cidadão, um tribunal que atende a essa demanda absurda de processos, né? Estamos aí já na casa se aproximando dos 500 mil processos por ano e mesmo assim continuamos a oferecer um serviço de qualidade. Mas é impossível fazê-lo sem que ocorram alguns percalços e, neste ponto, a opinião da população é essencial. Em 2023, a ouvidoria do STJ recebeu quase 4 mil demandas da população brasileira. E em 2024, até o mês de junho, o serviço já registrou quase 2 mil atendimentos. E em busca de democratizar cada vez mais o acesso ao STJ, a ouvidoria disponibiliza diversos canais para recebimento de manifestações. O cidadão pode entrar em contato com o tribunal por e-mail, telefone, carta, formulário eletrônico ou por meio do atendimento presencial, realizado de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 7 horas da noite. E para mulheres e pessoas que precisam de atendimento por Libras, o Disque Cidadania pode ser acessado também pelo WhatsApp. É assim, pautada pela cooperação, eficiência e imparcialidade na escuta ativa da sociedade, que a ouvidoria do STJ, há 2 décadas, amplia a voz do cidadão, promove governança corporativa e aprimora a qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal da Cidadania. Juízes e assessores de Mato Grosso receberam capacitação para lidar com desafios relacionados a questões de gênero no Poder Judiciário. O curso foi promovido pela Escola Superior da Magistratura do Estado. Maritza Fonseca. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi tema deste curso promovido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. A capacitação, com duração de 3 dias, reuniu magistrados, militares e assessores com o intuito de analisar e debater questões de gênero no âmbito do sistema de justiça. Todos os julgamentos em que existam mulheres, é necessário que essa perspectiva de gênero seja aplicada. A juíza Amine Haddad, pós-doutora em Direitos Sociais e Ações Coletivas pela Universidade de Salamanca, e o juiz Jamilson Haddad, mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foram os formadores deste curso. Nele foram apresentados conceitos relacionados ao tema, como estudo de casos e limites dos direitos e abusos. Nós temos que tratar de maneira humana aos jurisdicionados, um olhar acolhedor, uma compreensão que não conseguiram resolver pelos próprios esforços as suas questões. Então, a pacificação social é uma eterna busca do judiciário. A resolução número 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, um guia para magistrados e magistradas para garantir acesso igualitário de gênero à justiça, além de outras medidas.
E o curso abordou diferentes perspectivas sobre a importância da aplicação do protocolo. É importante que todos possam ser respeitados em suas dignidades, que são dignidades inerentes ao humano. Então, o papel é que haja consciência social, que haja consciência pública para combatermos esse terrível mal que é a discriminação, que é a violência de gênero contra meninas e mulheres. Espero que todos os juízes ali e seus assessores que também estão fazendo possam aprender, possam participar e possam julgar com essa perspectiva. A seguir, o Ministério Público regulamenta a recomendação para a adoção de medidas para combater tortura e maus-tratos nas prisões do país. E veja também, TRF2 veta o uso de dados obtidos em busca e apreensão de equipamentos eletrônicos de ex-prefeita de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Até já. O Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou a recomendação que prevê a adoção de medidas para a prevenção e o enfrentamento da tortura e maus-tratos em estabelecimentos prisionais. A reportagem é de Evelyn Araújo. A recomendação trata da adoção pelo Ministério Público de medidas extrajudiciais e judiciais. A norma prevê que, diante da notícia da prática de tortura ou maus-tratos, o integrante do MP deve avaliar a necessidade de pedir a concessão de medida de proteção para assegurar a integridade do denunciante, da vítima, das testemunhas e do servidor que constatou a irregularidade. O Ministério Público deve incentivar ainda a instalação de sistemas de vídeo monitoramento nas unidades prisionais, nas viaturas de transporte de presos e de câmeras corporais nos policiais penais ou outros responsáveis pela escolta das pessoas privadas de liberdade. O MP precisa também reunir dados sobre tortura ou maus-tratos apuradas em âmbito interno ou pela Polícia Judiciária. Polícia Federal faz operação contra o tráfico interestadual de drogas em Rondônia. Tribunal Regional Federal da 2ª Região veta o uso de dados obtidos em busca e apreensão de equipamentos eletrônicos da ex-prefeita de Campos dos Goytacazes e ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho. E o Superior Tribunal de Justiça arquiva processo e anula a prisão de indígenas Paracanã, no Pará. Vamos conferir. O STJ determinou o arquivamento do processo e anulou a prisão determinada pela Justiça do Pará contra 6 indígenas da terra Paracanã, suspeitos de matarem 3 jovens em abril de 2022 no sudeste do estado. A corte também declarou nula a ordem de prisão preventiva expedida contra os indígenas em abril deste ano. No pedido, o Ministério Público Federal sustentou que a competência para processar e julgar o caso é da Justiça Federal, uma vez que os homicídios ocorreram em um contexto de disputa sobre direitos indígenas e estão relacionados a um crime ambiental federal. A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, decidiu que não podem ser usadas provas obtidas em dispositivos eletrônicos apreendidos da ex-governadora Rosinha Garotinho. A busca e apreensão foi determinada pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A decisão da primeira turma foi proferida em recurso de habeas corpus. Todos acompanharam o entendimento do relator. No voto, ele destacou a importância de se prezar pela prudência na prática de diligências probatórias que envolvem a extração de dados armazenados em celulares, laptops e outros equipamentos. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Rondônia para apurar o crime de tráfico de drogas. Segundo as investigações, foi constatado que o grupo escondia maconha e cocaína em utensílios domésticos. Depois disso, os objetos com a droga eram enviados por meio dos Correios para várias cidades do país. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram a enviar cerca de 50 quilos de narcóticos em mais de 50 pacotes. O juiz da 2ª Zona Eleitoral, Paulo Eduardo de Almeida Sossi, responsável pela propaganda eleitoral na cidade de São Paulo, condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao pagamento de multa de R$20 mil e o pré-candidato Guilherme Boulos, do PSOL, ao pagamento de multa de R$15 mil por propaganda eleitoral antecipada. A decisão acolhe as representações, julgadas em conjunto,
feita pelos diretórios municipais do Partido Novo, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e pelo Diretório Nacional do Progressistas. A violência doméstica e familiar foi tema de discussão no Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado promoveu um fórum para debater ações de enfrentamento a esse tipo de crime contra a mulher. As informações com Joenalva Porto. Mulheres indígenas, negras, quilombolas, LGBTQIAP+, mulheres com deficiência e ciganas, todas tiveram voz para tratar do enfrentamento às diversas violências contra a mulher. As violências contra as mulheres indígenas internas, aquelas que acontecem dentro dos territórios, elas não chegam no judiciário, no sistema judiciário. Essas mulheres têm muitas dificuldades para fazer a denúncia e conseguir dar encaminhamento nesses processos. Somos, senhoras e senhores, mais de 1.000 pessoas que acreditam que a violência doméstica é um assunto sério. Somos em mais de 1.000 pessoas que esperam por mudança. Somos múltiplos, somos diversos, somos multifacetados, somos plurais. Ao todo, foram 3 dias de palestras e oficinas. Como resultado, foram formuladas diretrizes que servirão como referência no âmbito jurídico e psicossocial e como protocolo para as equipes que atuam no Estado. A mesma situação de violência contra a mulher foi tema de um curso de capacitação promovido pelo Judiciário de Mato Grosso. E que tem os detalhes é Thalita Ormond. O acolhimento do Estado às vítimas de violência doméstica e familiar foi tema de um curso promovido pelo Ministério da Justiça em Cuiabá. Durante uma semana, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública de Mato Grosso foram capacitados sobre como desempenhar um atendimento mais adequado à mulher nessa situação. Entre os palestrantes convidados dessa iniciativa nacional, esteve a juíza da primeira vara especializada de violência contra a mulher, Ana Graziela Vaz de Campos Alves. Nós, como Estado, não podemos fazer outro tipo de violência, não podemos julgar que roupa que ela estava usando, se ela ingeriu bebida alcoólica, o que ela fez para estar ali naquela situação. Não, a gente tem que acolher, fazer só as perguntas necessárias e demonstrar que nós somos profissionais e estamos ali para trabalhar por aquela mulher, mesmo se ela precisar voltar, a gente espera que não volte, mas se ela precisar voltar, ela não vai ser julgada por nenhum profissional da área de segurança pública, nem do Poder Judiciário. Mato Grosso, que registra atualmente a maior taxa de feminicídio do país por número de habitantes, cedia esse curso pela primeira vez. A coordenadora de ensino presencial do Ministério da Justiça, Renata Guilhões, destacou a importância dessa capacitação conjunta. O trabalho de investigação policial precisa estar articulado com o trabalho do judiciário, com a visão do judiciário, para que os agressores tenham uma resposta efetiva e que com isso possamos pensar com a sociedade respostas que passam pelo âmbito cultural, pela atuação da polícia, pela atuação social. Somente dessa forma conseguiremos entender a complexidade que envolve o fenômeno violência doméstica, representado em última instância pela Lei Maria da Penha. Cerca de 50 profissionais, incluindo guardas, policiais, peritos e bombeiros, participaram do curso, que será replicado em todo o estado. A gente está também iniciando um movimento aí que deve percorrer as 15 sedes das regiões integradas de segurança pública, também levando um pouco do que a gente vai trabalhar aqui, nesse nível mais estratégico de profissionais que vieram aqui buscar um pouco mais de conhecimento, também a essas outras unidades e conseguir realmente disseminar o conhecimento de segurança pública e de que forma que a gente pode realizar um melhor atendimento. Para os profissionais, essa iniciativa é essencial para um atendimento empático, humanizado, respeitoso e eficaz às mulheres em situação de violência. A gente precisa de profissionais que atendam com empatia, atendam com esse olhar voltado à perspectiva de gênero, que não julgue, para que a gente permita que essa mulher acesse a todas as ferramentas de proteção. Nós precisamos trazer o olhar de gênero, o olhar quanto à interseccionalidade, como trazer o tão sonhado empoderamento para 100% das mulheres, para todo o segmento de mulheres. A gente precisa desse amadurecimento, dessa troca de informações, de pontos de vistas, porque às vezes a gente faz o primeiro atendimento, mas quem está na ponta, no último atendimento, fala, não, olha,
a gente podia estar melhorando aqui. Não é só a mulher que é vítima. Os filhos são vítimas e, às vezes, o homem é reincidente na questão da violência, sem entender que aquilo seja uma violência. Então, é necessário que essa rede faça um trabalho conjunto. O Ministério Público Federal quer que Manaus e o estado do Amazonas concretizem a política nacional para a população em situação de rua. Márcio Fontinelli. A Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas receberam do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam adotadas medidas da política nacional em favor da população em situação de rua. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, do MPF, reforçou que em 2009 o governo federal publicou um decreto que garante à população de rua acesso aos serviços como saúde, educação, previdência e assistência social. Além disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que estados, municípios e o Distrito Federal implementem as ações públicas no prazo de 120 dias, o que já se esgotou. Se nada for feito, o MPF pode entrar com uma ação judicial contra o governo do Amazonas e o município de Manaus. No próximo bloco, Justiça Eleitoral faz mutirão da cidadania em Brasília. E veja também, você sabe como justificar o voto? A gente explica o que deve ser feito em caso de ausência no dia da votação. Voltamos já. Agora o assunto é eleições 2024. Quem deixar de votar em outubro precisa justificar a ausência à Justiça Eleitoral. Esse procedimento pode ser feito no dia ou após a votação. Quem explica é Viviane Novaes. Quem estiver fora do domicílio eleitoral na data das eleições pode justificar a falta no mesmo dia e horário da votação pelo aplicativo e-Título, nos locais de votação e também nas mesas de justificativa instaladas em áreas divulgadas previamente pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Já o eleitor que não votar e não justificar a falta no dia da eleição pode fazer isso por requerimento. O documento precisa ser apresentado em qualquer zona eleitoral pelo app e-Título ou no site do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais. As datas são até 5 de dezembro de 2024 para ausência no primeiro turno, até 7 de janeiro de 2025 para ausência no segundo turno, onde houver. A justificativa não se aplica às pessoas para as quais o voto não é obrigatório. Analfabetos maiores de 70 anos e pessoas com idade entre 16 e 18 anos. Quem deixar de votar e não justificar a ausência até 30 dias depois da eleição fica em débito com a Justiça Eleitoral e paga multa. Se o eleitor não votar por 3 eleições consecutivas e não justificar as faltas, o título é cancelado. Essa implicação é muito grave porque a partir disso você também fica quase impossibilitado de realizar outros atos da vida, né? Tirar passaporte, matrícula em instituição de ensino que é fiscalizada, né, pelo governo, concurso público, isso traz muitas implicações. O Parque da Cidade, em Brasília, recebeu um mutirão de cidadania e a Justiça Eleitoral auxiliou quem estava com o título regular, mas ainda tinha dúvidas ou pendências. Repórter Daniela Ramalho. Foi dia de arrumar o visual, de levar o melhor amigo para uma consulta e também ver a situação eleitoral. Eu vim dar uma regularizada no meu título, que eu fiquei uma eleição sem votar, né? Aí agora eu consegui. No pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, um mutirão. Foi o 7º Pop Rua Jude, uma ação do Poder Judiciário voltada para a população em situação de rua ou de vulnerabilidade. Na tenda do Tribunal Regional Eleitoral do DF, as pessoas puderam tirar dúvidas e resolver pendências. A eleição passada eu não votei no segundo turno. Qual a sensação de poder ter assim, a Justiça Eleitoral tão pertinho de você? O problema é resolvido, né? Eu vim tirar dúvida e procurar regularizar minha situação. É bom. Quem não tem acesso a um celular ou a um computador pôde imprimir o título e a certidão de quitação eleitoral. Acho que a maior demanda é para quitação de ausências urnas, como às vezes não tem
condição econômica de pagar, então a hipossuficiência e já a regularização imediata, o lançamento no sistema. O 7º Pop Rua Ajude foi organizado pela Justiça do Distrito Federal. A ação segue a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pelo CNJ em 2021. O objetivo é facilitar o acesso ao sistema de justiça. Vale lembrar que, como o cadastro eleitoral está fechado até 5 de novembro, só é possível resolver pendências se o título não tiver sido cancelado pela Justiça Eleitoral. Em 2023, o número de pessoas refugiadas no Brasil foi um dos maiores desde a criação do Sistema de Refúgio Nacional, a maior parte venezuelanos. A repórter Evelyn Araújo mostra para a gente a história de um refugiado, desde a adaptação dele ao Brasil até a conquista de direitos. Vamos ver. Quase 80 mil estrangeiros foram reconhecidos como refugiados no Brasil em 2023. Os dados são do Anuário Refúgio em Números, organizado a partir de informações oficiais do governo federal. Já as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, examinadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, chegaram a 138 mil no ano passado. Os venezuelanos somaram 81% do total de pedidos, seguidos de haitianos, cubanos e angolanos. Gustavo deixou a Venezuela há 8 anos. O fotógrafo entrou no Brasil com a família pela fronteira de Roraima. A adaptação ao novo país, segundo ele, foi desafiadora. Lá para nós migrantes não foi nada fácil. É uma travessia de humilhação dessas coisas e não era aberto o mercado formal, né? Era bem informal mesmo, a gente desde roçar até tentar vender alguma coisa, até quase que suplicar para com um emprego formal, mas não dava certo. Parte do acolhimento recebido por Gustavo foi dado pela Caritas, organização humanitária que atua com refugiados, migrantes e população indígena. Uma das frentes de ação da entidade é o ensino do português como nova língua e a capacitação de estrangeiros para o mercado de trabalho. A gente vai fazendo o processo, primeiro a documentação, vai se primeiro, e aí acolher para que ele possa ter condições básicas, principalmente mental, para que ele possa ter esse espaço com o trabalho. O trabalho precisa estar em equilíbrio, então a gente começa por aí. E aí dando a ele condições para ele olhar se ele tem onde mora, se está no abrigo, do alimento. Aí na sequência vamos olhar suas habilidades que possam conter no mercado de trabalho. Então a gente, em muitos momentos, a gente tem programas que possam ascender a ele no mercado de trabalho. Ou buscar a qualificação necessária para que ele possa adentrar no mercado de trabalho. O Brasil tem uma lei e um decreto que protegem pessoas em situação de refúgio. Essas normas estabelecem os procedimentos para o reconhecimento da condição de refugiado e definem os direitos e deveres de estrangeiros que decidem se refugiar em solo brasileiro. A Constituição Federal prevê que os refugiados têm direitos fundamentais como todo brasileiro. A gente tem direitos básicos fundamentais na Constituição Federal, principalmente o artigo 7º, que é exclusivamente em relação às relações de trabalho, e a CLT também, e algumas legislações esparsas, mas principalmente na CLT, tem diversos direitos, como hora extra, aviso prévio, o FGTS, isso tudo tem previsão na CLT e a CLT não faz qualquer distinção, sendo um nacional ou um estrangeiro regularizado em território nacional. Gustavo hoje tem um emprego formal, recolhe todos os impostos, contribui para a Previdência Social e vai ter direito ao seguro-desemprego caso seja dispensado do trabalho. A chance de recomeçar em outro lugar deu a ele um sentimento que logo ganhou o nome em português: gratidão. Hoje eu posso falar, minha família é um sorriso daquele tamanho, minhas filhas estão garantias na educação, a gente já tem como se planejar, a gente já tem como focar um futuro, até porque estamos na oportunidade também de uma casa, então como que a gente não fica grato, me fala? Então é uma pátria amada que na verdade é muito acolhedora e a gente tem muita gratidão por isso. Esta semana, o Tribunal de Justiça de Alagoas organizou uma feira com produtos feitos pelas famílias atípicas e empreendedoras para celebrar o Dia Mundial do Autismo. O repórter André Risco mostra pra gente como foi. Diversos magistrados, servidores e o presidente Fernando Tourinho prestigiaram o início da programação, que contou com a apresentação do coral Coroarte. Quer de volta nosso abraço.
Em seguida, foi aberta a feirinha, que contou com a participação de diversas famílias. Vários produtos foram expostos, como artesanatos, roupas, acessórios, comidas, quitutes e bonecos. A feira é organizada pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, UNAI. A iniciativa faz alusão ao Dia Mundial do Orgulho Autista e traz a reflexão sobre o transtorno do espectro autista, que atinge 2 milhões de pessoas no país. A servidora Júlia Regina, do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do TJ, falou sobre a importância dessa ação, que visa ajudar essas mães que utilizam o empreendedorismo como forma de custear o tratamento dos seus filhos. As pessoas aqui elas não estão só comprando produtos, elas estão ajudando mães, de pessoas atípicas. A Girleide veio com o filho Lucas, de 15 anos. Na banca deles, vários bonecos de biscuit e massinha foram expostos. Flagramos o Lucas produzindo mais uma peça em alguns segundos. Ele explicou como é feita a produção e de onde vem a inspiração para criar todos esses bonecos. Eu não faço dinossauro aqui, também faço grandes monstros, são personagens da série e os filmes aqui. Até mesmo criar meus próprios monstros. É um prazer dele mostrar o talento dele, o que ele sabe fazer. Ele fica feliz em que as pessoas se interessam de ver o que ele faz, o que ele sabe fazer, vamos se dizer, de melhor, Porque ele ama isso. É o hobby dele, é o trabalho dele, ele se considera um artista, Porque ele cria as obras dele mesmo. Então ele trouxe mais assim para expor a arte dele, Para expor, para valorizar, saber que o autismo, ele não é para ficar escondido, não. Esses meninos têm muito talento, são muito especial, bem mais que especial. A Luana é a coordenadora do projeto Famílias Atípicas Empreendedoras. Ela destacou a importância dessa parceria com o Tribunal de Justiça para cada uma dessas famílias. É um sonho para essas mães, ganhar esse espaço, essa visibilidade, quando estavam todas em casa, vendendo a partir de casa, ou algumas com pequenas lojas, e hoje, unidas, há quase um ano, criei o projeto há quase um ano. Hoje somos nos grupos de WhatsApp, 278 famílias empreendendo juntas, divulgando os produtos uma das outras, comprando uma das outras e indo para diversos convites. Mas esse é um órgão que foi pioneiro nessa criação de uma feira exclusiva para famílias atípicas, primeiro no estado. Espero que abram muitas portas. O presidente Fernando Tourinho visitou cada uma das barracas. Ele afirmou que a ação demonstra a preocupação do judiciário em estar cada dia mais próximo da sociedade. Um momento diferenciado, um momento de muita alegria, podermos participar dessas ações. Na verdade, o tribunal tem buscado ir ao encontro da sociedade, melhorar o serviço, mas nos aproximar mais. E essa feirinha das famílias de crianças atípicas, ela é fantástica, por quê? Porque é uma inclusão social, essas crianças sempre existiram e, na verdade, agora estão à vista e nós estamos tomando conta e elas estão se sentindo melhor, estão se sentindo partícipes da sociedade. Eu acho que isso é o grande diferencial. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre a locação de bens móveis. Na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. A gente se despede com as imagens marcantes que você viu aqui no JJ ao longo da semana. Boa noite, até segunda-feira.